Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nos encontramos mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição de número 3, 19 de abril de 2020, que tem como tema o missionário gadareno. Amém? A Bíblia diz aqui, o versículo escolhido foi Lucas capítulo 8, versículo 39, parte B, que diz assim: E foi ele apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Tá bom? Para meditar, o gadareno teve um encontro com Jesus e a sua história mudou para sempre, tornando-se mensageiro das grandezas de Deus em 10 cidades. O texto para meditação, a fundamentação bíblica, está em Marcos capítulo 5, do versículo de 1 ao 20. Vamos ler, se você puder, aí na sua casa. Marcos capítulo 5, dos versículos de 1 ao 20, é uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler nesta oportunidade. Amém? Diz assim: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Garazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com guilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os guilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e o mandaram. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo a ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos orar nessa oportunidade para nós iniciarmos essa maravilhosa lição? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, bondoso e eterno Pai, nós te louvamos pela grata oportunidade que o Senhor nos concede de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Ilumina-nos pelo Teu Espírito Santo, abre o nosso entendimento e fala aos nossos corações. Esse é o nosso pedido nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos, então, meditar nesta lição maravilhosa, comentada pelo pastor Antônio. Você que ainda não tem a lição, é essa, a lição que estamos estudando, tá bom? Vai lá na Livraria Missionária, você vai conseguir adquirir esta lição, e tem sido uma bênção. Já é a lição número 3, tá bom? Dá tempo ainda você adquirir, para juntos nós estudarmos essas lições da Escola Bíblica Dominical, tá bom, queridos? Então, primeiro aqui uma breve introdução. Diz assim: a história do Gadareno é uma das mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. Neste domingo temos o privilégio de estudar essa história na perspectiva missionária. Faremos uma análise sistemática da biografia, buscando um entendimento mais profundo, pois é sabido que o Senhor Jesus liberta o homem e faz dele uma nova criatura. Amados e queridos irmãos,
Nós estamos estudando aqui um contexto missionário, né? E com alguns personagens e algumas histórias bíblicas nós estamos aprendendo um pouco mais sobre missão. Estamos aprendendo aqui os desafios que o missionário enfrenta, né? E a responsabilidade que eu e você, enquanto cristão, temos de fazer a obra do Senhor Jesus. No dia de hoje, nós aprenderemos sobre aquele que outrora era o endemoniado de Gardara, mas que o pastor Antônio já nos traz como um missionário gadareno, amém? Então vamos aprender nesta manhã. Abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo lhe ministre nesta oportunidade. É sabido por mim e por você que Cristo ele salva, liberta, transforma a vida do homem. Assim ele fez na minha vida, assim ele fez na tua vida, fez de nós nova criatura. E assim também fez com aquele que outrora era endemoniado. Nós sabemos que para isso houve um processo de aprendizagem, houve um percurso para que isso pudesse ser possível, mas eu acho, desde já quero comentar, muito interessante que Jesus faz aquela viagem a Gardara, e especialmente por causa daquele homem, né? E aquele homem se torna um grande missionário para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre este gadareno. Amém, queridos? Primeiro tópico, nós vamos falar sobre os desafios, né? Jesus encontrou o gadareno, mas antes disso teve um processo. E o primeiro desafio que o pastor Antônio nos traz é o desafio do tempo. E aí eu sublinho uma parte aqui. Muitos cristãos desejam fazer algo para Deus, mas constatam que o dia está findando, não é mais tempo para fazer. Enquanto estudamos esta lição, milhões de almas estão chorando sem dar salvação participar. Quando você lê o texto, você observa que já estava findando o dia quando Jesus convida os discípulos a entrar no barco e passar para outra margem, não é? Então já estava tarde, aí o pastor nos traz essa meditação, que muitos dizem que já é tarde, né? Alguns estão dizendo que já estão em avançada idade, ou já passaram desse tempo de fazer missões, e não é isso que nós aprendemos pela palavra do Senhor. Aprendemos que nós devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Enquanto estamos vivos, temos nós a missão de fazer conhecido o nome do Senhor. Alguém pode perguntar, qual é a hora ou o tempo de pregar o Evangelho? A resposta é simples, a hora é esta e o tempo é agora. Todo tempo é tempo de nós fazermos missões. Aproveitando esse tempo que você está recluso em sua casa, como todos nós estamos, aproveite para ser mais crente, para buscar mais a Deus, ler mais a sua palavra. Você tem alguém na sua família que não é crente, aproveite a oportunidade, né, com um bom testemunho e através da palavra, pregue, ganhe a sua família para Cristo, seja o instrumento de Deus na sua casa, seja abençoado por Deus, seja a ferramenta na mão do Senhor para esta obra tão maravilhosa. Quando voltarmos ao convívio normal, né, você já terá grandes bênçãos para contar daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus fez através de você. Amém? Bendito seja o santo nome do Senhor. Então, o primeiro desafio é o desafio do tempo, né? Às vezes nós já estamos cansados, fadigados, mas não é motivo para nós pararmos a obra, né? A Bíblia diz que nós devemos levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. Então, nós devemos, com temor e tremor e na unção do Espírito, pregar a boa palavra do Senhor, né? Enquanto temos esta oportunidade maravilhosa. Amém, queridos? Outro tópico, era preciso ir a outra margem, né? Jesus falou isso, Marcos 4:25. Eu também sublinho uma parte aqui. Na outra margem do mar há grandes desafios. Na outra margem do mar existe o desconhecido. Na outra margem do mar há uma atividade que não conhecemos. Passar para outra margem exige coragem. Passar para outra margem não é fácil. Às vezes deixamos o cômodo conhecido habitual. Cá tem família, tem os filhos, tem amigos, tem a segurança. No entanto, é preciso que passemos para outra margem ou para o outro lado. Eu sempre admiro e ainda continuo a admirar, e sempre falo quando posso, que é interessante esse trabalho missionário. As pessoas deixam a sua formação, às vezes o seu concurso público, as pessoas deixam o seu conforto, a sua família, o seu ciclo familiar, deixam aquilo que lhe é de comum, que é habitual, a fim de ir ao desconhecido por um chamado da parte de Deus, por um ardente fogo no seu coração, a respeito do chamado que Cristo deu na sua vida. Então, queridos, é necessário irmos a outra margem, é necessário pregarmos a boa palavra do Senhor,
fazer discípulos, fazer conhecido o nome santo do Senhor. É necessário nós sermos instrumentos do Senhor, enquanto ainda temos a oportunidade, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o dia do arrebatamento da igreja. Em nome do Senhor Jesus, nos preparemos e vamos sim fazer a obra do Senhor. Não se canse, não se fadigue, não desanime, ainda é só o começo, ainda não é o fim. Enquanto Deus tem nos dado esta oportunidade, vamos fazer com amor, com temor e com tremor, com obediência e fidelidade a Deus, a sua obra, enquanto é dia. Amém? Sublinhei aqui também, o melhor lugar para estarmos é naquele que o Senhor nos mostrou e nos enviou. Saibamos que de uma verdade absoluta, o Senhor que envia é o mesmo que cuida e protege e também dirige, tá certo? Nós sabemos que na outra margem há grandes desafios. Aquele que sai para o campo, para a obra missionária, para as comunidades indígenas, para outros países, para outros estados, para interiores, aqueles que vão para os lugares mais longínquos e mais dificultosos de acesso, às vezes de comunicação, de cultura, eles sabem que encontrarão desafios, encontrarão uma série de situações que dificultará a pregação do Evangelho. Mas isso não os serve de barreira. Aqueles que amam ao Senhor e a sua obra não têm isso como uma dificuldade que não possa ser vencida. Por isso vão e fazem a obra do Senhor, sabendo que aquele que os enviou os garante, os capacita e os dirige. Assim nós cremos que quando Jesus envia alguém, quando Jesus mostra alguém, fala ao coração de alguém para que esse vá ao campo missionário, para que esse seja um líder, para que esse seja um obreiro, um missionário, um pregador da palavra, Jesus dá a este a capacidade necessária através da unção do Espírito Santo e dá a ele também o direcionamento da maneira como se deve acontecer. Não que essas dificuldades sejam anuladas de maneira nenhuma. Dificuldades haverão, mas também há a promessa de que Cristo está conosco sempre, todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Amém? Bendito seja o santo nome do Senhor. Era preciso deixar a multidão. A obra missionária às vezes exige que deixemos a multidão e bravamente avancemos mar adentro. Não é fácil tomar tal atitude, no entanto, o Espírito Santo nos capacita e nos consola, dando-nos a certeza de que não estamos sozinhos. Ele amavelmente nos acompanha, cheio de bondade e cuidado. Sim, é o Espírito Santo que nos move a fazer esta obra e também Ele que nos capacita. Ele que nos dá a graça necessária para pregar o Evangelho, a intrepidez, a autoridade, para ir nos lugares onde outros não querem ir ou não vão. Assim, fazendo conhecido o nome do Senhor, libertando do poder das trevas o homem e dando a ele a oportunidade de conhecer a Jesus e tê-lo como Salvador da sua vida. Deixar significa abandonar o cômodo e o conhecido a fim de viver o desconhecido. No entanto, é preferível estar no deserto, estando dentro da vontade de Jesus, do que no meio de uma multidão longe da sua vontade. Muitas das vezes fazer a obra missionária significa sair do convívio, sair do meio, né, onde nós estamos confortavelmente acomodados e nos tirar para um lugar onde nós não teremos este conforto. Né? Não estaremos rodeados de amigos, de familiares, de conhecidos muitas das vezes. Então fazer a obra de Deus muitas das vezes é sair da multidão e ir para um lugar mais deserto. Deserto às vezes daquilo que nos é conhecido, mas sempre... Nunca deserto, na verdade, da presença de Jesus e do seu Espírito Santo. Amém? Então nós vemos aqui que é melhor nós estarmos num lugar com pouca gente, num lugar difícil com a presença de Jesus, do que num lugar tão habitado, tão cheio de pessoas, mas sem estar debaixo da direção e da presença e da bênção de Deus. Abraão ouve a voz do Senhor na cidade dos caldeus e ele sai em busca daquele chamado, em busca daquela voz em direção aonde Deus o mandara. E ele é o nosso Pai da fé, porque creu sem ver e foi em direção àquilo que o Pai estava a lhe mostrar e a lhe dizer. Então é bom estar com Deus. Quando nós vemos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, nós observamos que Deus por vezes os abençoar de forma especial, estando ele em situações difíceis, ainda assim prosperando, fecundando, crescendo no lugar onde Deus o colocou. Embora difícil para todos que estejam ali, mas ali naquele lugar é o lugar onde Deus o tem
abençoado. Porque não importa aonde estamos, o importante é se estamos cumprindo a vontade de Deus, se estamos no tempo de Deus, na vontade de Deus, debaixo de uma autoridade, debaixo da obediência e debaixo das mãos de Deus. Quando estamos debaixo das mãos de Deus, podemos ficar tranquilo que o lugar mais ermo, mais distante, mais longínquo, mais desinteressante ou não atraente que seja, não importa. Se Cristo está conosco, o trabalho vai prosperar, o trabalho vai ser fecundo, vai ser gracioso, vai ser glorioso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? O grande temporal de vento e a subida das ondas foi outra dificuldade que Jesus teve antes de chegar em Gadara. Os ventos da adversidade sopram forte contra a igreja de Cristo. Infelizmente, alguns cristãos se deixam levar por mensageiros enviados pelo inferno e deixam de contribuir com suas ofertas e dízimos, alegando que estão dando dinheiro para o pastor. Vez por outra, ouvimos tais conversações e isto causa algum desconforto para a eleita de Jesus. No entanto, não nos deixemos abalar com esses ventos. Rumemos alegremente. Jesus está conosco no barco. Vamos juntos libertar os cativos que estão na outra margem do mar. Isso é muito interessante, queridos, porque nós sabemos que a forma de fazer missão é indo, é orando e é contribuindo. Quando fala de contribuição, muitas das vezes nós encontramos um desafio, um grande desafio dentro da casa do Senhor, porque as pessoas têm dificuldade em contribuir para a obra do Senhor. Esses dias, devido a esta pandemia, eu conversava com um líder, amigo meu, e nós falávamos que esse deve estar sendo um grande desafio para a igreja nesse momento, porque nós sabemos que nem todo crente, nem todo cristão, ele é fiel nas suas ofertas e nos seus dízimos. Inclusive, meu amigo me contara que uma irmã de sua congregação disse que só voltaria a devolver o dízimo quando voltasse a congregar, né? Então, se não tiver mais congregação, ela não devolveria mais o seu dízimo. Essa foi a ideia que ela passou. E é interessante as pessoas terem pensamento como esse, porque na verdade nós devemos estar preocupados, porque se não tem recurso entrando, como se sustentará a obra missionária? Eu sei que se Deus quiser, Ele pode transformar a pedra em ouro, mas nós vivemos em um tempo em que eu já ouvi bastante alguém já falando que o dinheiro, as riquezas de Deus estão nos bolsos dos crentes, né? Os crentes têm que contribuir para que esta obra prospere. Mas se Deus quiser, sim, Ele pode abrir uma outra porta, uma outra maneira, mas a obra de Deus não irá parar. Mas eu quero lhe chamar a sua atenção nesta oportunidade. Não é... Eu sempre falo, eu costumo ver isso, por exemplo, com missões. As pessoas contribuem com missão. Às vezes, uma contribuição da oferta missionária, como tem a nossa igreja, Minhas Mãos para Deus. Às vezes, uma congregação arrecada 60, 80 quilos de determinado quilo de alimento. Você vai observar como foi que houve essa contribuição. Você vai ver que aquela contribuição é resultado de 4, 5, 10 pessoas que contribuíram com 20, com 30, com um fardo de alimento. Uma igreja de 100, 150 pessoas, 20, 30 são a quantidade de pessoas que contribuem com a obra missionária. Isso é triste, porque as pessoas deixam de ser abençoadas por causa disso. Então eu quero aproveitar este momento e fazer um apelo. Você que está na sua casa, você que está no conforto aí da sua casa, tem o de comer, tem o de vestir. Você que está aí vivendo esse momento de pandemia, de crise, mas está aí com saúde, né? Tem o seu emprego ainda, está aí nessa situação. E os missionários? Como estão eles lá? Aqueles que dependem do recurso que é enviado da igreja para eles, que dependem da cesta básica que é enviado daqui para eles. Como eles estão vivendo? Como eles estão sobrevivendo neste momento tão difícil? Então, se você está bem e você ama a obra do Senhor, não deixe de contribuir. Procure seu líder, procure o seu dirigente, entregue a ele a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta missionária especial, para que esta oferta chegue até o campo missionário. Se você não pode ir, não desonre quem foi. Oferte, contribui e veja e seja galardoado também por Deus
por estar fazendo a obra missionária. Amém, queridos? Vamos lá continuar? Então esse foi o desafio, essas ondas. Então na igreja nós também temos esses desafios, né? Alguns falantes a respeito de estar, você está contribuindo, está enriquecendo o pastor. Querido, não cabe a nós decidir o que está sendo feito com esse recurso. Nós devemos ser fiéis a Deus e deixar que Deus é quem toma conta de todas as coisas. Tudo está no domínio, no controle de Deus. Nada acontece sem que Deus queira ou sem que Deus o permita. Se você é servo de Deus, Deus é o teu Senhor. Ele é o teu senhorio, é Ele que toma de conta da tua vida. Então fica tranquilo e deixa Deus fazer a sua vontade. Faça a sua parte, seja obediente a Ele e a sua palavra. E assim você verá a sua vida sendo transbordada, modificada e abençoada. Salmo número 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Então seja a árvore plantada junto a ribeiros de águas, tá bem, queridos? Vamos lá? Segundo tópico da lição é o encontro de Cristo com o homem gadareno. Eu sublinhei: saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Este homem não estava a possuir um lar para morar. Seu refúgio era dentro dos sepulcros. O mau cheiro o exalava ao longe. Seu corpo estava debilitado fisicamente, haja vista que não dispunha de uma alimentação apropriada. A companhia que ele desfrutava era de demônios que o maltratavam. Neste homem, quando nós vemos a sua história, nós observamos que ele é de fato um homem desafortunado, né? Um homem largado à própria sorte, que habitava no meio dos sepulcros, que se cortava, que revirava os túmulos e que por vezes tentaram prender com guilhões, com correntes e não podiam resistir porque ele tinha muita força, pois estava endemoniado. E quando você estuda um pouco da história deste homem, você vai ver que por causa disso a cidade passou por um grande problema, porque ele destruía tudo que via. A história nos conta que o porto de Gadara era um porto muito importante daquela região, mas devido àquele endemoniado, aquele porto ficou deserto, porque todas as vezes que os barcos ali ancoravam, aquele endemoniado destruía as feiras que tinha ao redor do pier, né, ao redor lá de onde os barcos, da marina, onde os barcos encostavam, e ali causava um grande tumulto, um grande problema, ao ponto de deixar deserto o porto de Gadara. Não é? Então aquele homem vivia desolado, sem o auxílio da família, sem o auxílio de amigos, abandonado, e seus companheiros de fato eram demônios, né? Como era perturbada a vida daquele homem. Mas Jesus o foi para o libertar. Jesus foi a Gadara por causa daquele homem, para libertar aquele homem, para transformar aquele homem. E aquele homem se tornou um grande missionário. Amém? Bendito seja o santo nome do Senhor. Então, nós já vemos aqui que que logo saiu ao encontro, né? Aquele endemoniado logo saiu ao encontro de Jesus. Parte B diz assim: tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Marquei aqui uma parte. O cenário encontrado por Jesus era totalmente sombrio, violento e com uma atmosfera de morte infernal. No entanto, quando nosso Deus chega, o mal tem que bater em retirada. Sua doce presença traz paz, calma, vida e esperança. Aquele homem vivia, como eu falei, numa situação deplorável, de tristeza para ele e para aqueles que o amavam, não é? Agora ele está numa situação completamente sem esperança para aqueles que o acompanham. Mas Jesus vai com uma missão muito nobre de trazer paz e libertação àquele homem. Jesus o salva daquela aflição e dá a ele paz. Queridos, talvez você esteja passando também por um momento de aflição, de tristeza e precise de paz. Eu gosto de Jesus eu gosto das palavras de Jesus, quando ele diz da seguinte maneira: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E encontrareis descanso
para a vossa alma. Nada, não conheço nenhum outro tipo de coisa ou pessoa que possa dar descanso para a alma, porque somente Jesus tem descanso para a minha alma e para a tua alma. Bendito seja o santo nome do Senhor. Amém? Satanás jamais fica satisfeito quando presencia os cristãos motivados para fazer missões, pois ele sabe que quando a Igreja de Cristo decide fazer missões, milhares de cativos deixarão os caminhos da destruição e passarão a trilhar caminhos de liberdade em Cristo. É conhecido por nós esta verdade. Toda obra que façamos para Deus, quando começamos, de imediato o inimigo se levanta. Eu até escrevi aqui como exemplo quando nós vamos fazer uma festa de um departamento, por exemplo. Você observa que quando o líder junto com o departamento planeja uma festa, logo começam as grandes dificuldades. Nunca ouvi falar de uma festa que não tenha havido essas dificuldades. Você vai fazer uma festa, logo o pai de algum jovem que não é crente já se chateia, não quer deixar participar, o recurso que tinha para comprar a farda desaparece, né? As orações às vezes são pesadas, alguém não pode ir, alguém não quer deixar o filho ir, e nós passamos por uma série de situações. Alguém que ia dar já não vai mais dar, alguém que ia ajudar deixou de ajudar, e tantas são as situações. A gráfica não deu certo, a cortina sumiu, é uma série de fatores que parecem que vão contra o trabalho do Senhor quando nós estamos empenhando uma atividade. E a obra missionária não é diferente. Quantos são os desafios que o missionário enfrenta? Quantos são as dificuldades que tem um homem e a mulher de Deus que vão fazer a obra missionária? Eu me recordo que uma vez nós estávamos no Tempo Central e ali estavam os missionários da Venezuela e foi perguntada a uma daquelas irmãs, mulheres dos pastores missionários, qual era o motivo que os fazia permanecer, fazer a obra do Senhor em meio às grandes dificuldades que eles tinham ali, dificuldades culturais, sociais, né, e tudo mais, todas aquelas dificuldades que a Venezuela possui. E aquela mulher, sem falar uma palavra, ela estica os braços. E ali, meu irmão, amado e querido irmão, aquilo ali foi como uma facada nos nossos corações. E eu de imediato comecei logo a chorar, porque sabia que ela estava falando de Cristo, que Cristo é o motivo de ela permanecer fazendo a obra do Senhor Jesus. Porque ela sabia que as dificuldades que ela passasse ali não se comparavam com as dificuldades que Cristo passou, com o preço que Cristo pagou pela vida dela e pela vida das pessoas que ali estão. Então, quando você sentir vontade de desistir, lembra que o madeiro está vazio, que Cristo ali morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus nas alturas do lado do Pai, esperando um dia em que o Pai dirá: é hora de buscar a minha igreja. E então subiremos aos céus e nos encontraremos com Ele nas alturas. E seremos por Ele galardoados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tenhamos essa viva esperança em nossos corações. Vamos lá? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Os dias e as noites deste homem eram momentos de autodestruição. Era um clamor sem resposta ou ajuda, não é? Muitos estão clamando na escuridão do pecado, sem que ninguém ouça os seus pedidos de socorro, enquanto muitos cristãos cantam alegremente em seus cultos de celebração, enquanto outros se ocupam em expor seus líderes, enquanto outros se ocupam em criticar todas as ações das suas congregações, milhares de vidas estão clamando pelos montes e pelos sepulcros e estão se ferindo com pedras. Queridos, quantas são as pessoas que estão aflitas? Eu falei na aula passada, pessoas angustiadas, que vivem oprimidas pelo diabo, sem paz, sem alegria, sem esperança. Pessoas desiludidas, que vivem a tristeza, vivem a dor, vivem o sofrimento, não sabem o que é ter paz, não sabem o que é deitar e ter uma boa noite de sono, não sabe o que é que está um momento de silêncio, porque a sua mente é inquieta por espíritos malignos. Quantas pessoas que vivem oprimidas pelo diabo? Mas eu e você temos uma palavra da parte de Deus. Temos uma autoridade da parte do Senhor, uma unção do Espírito e uma responsabilidade.
e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, ser testemunha de Cristo a essas pessoas e trazer paz aos aflitos. Cristo nos deu esta autoridade. Amém, queridos? Muitas pessoas estão perdendo tempo aí. Às vezes abrem-se novas igrejas que estão mais preocupadas em esvaziar outras igrejas do que ganhar almas para o reino de Deus. Pessoas que estão tão empolgadas em serem cantores, em serem pregadores dentro dos templos e esquecem que há uma multidão de pessoas que precisam ser alcançadas. Igreja vem do termo eclésia, do grego, quer dizer chamados para fora. Nós fomos chamados para chamar as pessoas, para trazer as pessoas para Cristo. Você é instrumento de Deus, então deixe ser usado por Deus para ganhar almas para o reino do Senhor. Aquele que ganha almas, sábio é, diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos mais para frente. O encontro com Cristo, né? O encontro do gadareno com Cristo. O encontro deste homem com Jesus marcou eternamente o seu passado, presente e futuro. Quando o homem tem o seu encontro com o nosso Rei Eterno, a sua vida é rapidamente transformada. Quando você não sentir vontade de fazer a obra missionária, quer seja orando, contribuindo ou indo, lembre-se que milhões de prisioneiros estão clamando por ajuda, aguardando ansiosamente por alguém que vai libertá-los pelo poder que há no sangue de Jesus. Aquele homem gadareno foi alcançado por Jesus, foi liberto por ele e se transformou em um grande pregador da palavra do Senhor. Então, quando você não sentir vontade de ser um missionário, lembre-se que há milhões de pessoas precisando de você, precisando que você seja o instrumento pelo qual Deus irá falar, irá trazer libertação às suas vidas. O nome de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso. Não deixemos, pois, de fazer a obra do Senhor. Enquanto é tempo, façamos a obra do Senhor. Preguemos a sua palavra agora e sempre, até que chegue um momento em que não seja mais possível pregar a sua palavra, porque já estaremos com ele na eternidade. Mas enquanto somos igreja, enquanto estamos aqui nesta terra, igreja triunfante, pregadora da palavra, sejamos, pois, guerreiros, combatentes, né, nas linhas de frente da pregação do Evangelho, orando sempre, indo aos campos missionários e contribuindo com amor no coração. A Bíblia diz: cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos lá, já para o terceiro tópico, já para nós encerrarmos. O diz assim: Cristo libertou a sua vida e experimentou paz e segurança espiritual. Este homem que não tinha um lugar definido, que ninguém sabia ao certo onde encontrar, agora tem o endereço certo aos pés de Jesus. Há tempos eu falo, e agora com essa expressão me traz à mente, que eu costumo dizer que o melhor lugar, ou o lugar mais alto que nós podemos estar, é aos pés de Jesus. E aí quando o comentário destaca isso, que aquele homem estava aos pés de Jesus, eu trago essa informação mais uma vez a você. O melhor lugar para estarmos é nos pés do Senhor Jesus. Não há lugar mais alto, mais excelente, mais sublime para estar. Os pés de Jesus é o melhor lugar para nós estarmos. Porque se estamos aos pés de Cristo, estamos debaixo do seu senhorio e da sua obediência. Em obediência a Ele, melhor dizendo. Então, viveremos aquilo que Ele tem reservado para nós. Amém, queridos? Mais uma parte. Ele estava nu, porém Jesus providenciou novas vestes. Quando o homem está longe de Cristo, sua experiência é marcada pela nudez espiritual. Tudo que lhe pertence fica exposto, sua vida é vista como uma afronta para a sociedade. Ele vive o grau mais baixo da miséria humana, o grau da nudez. Logo que Jesus liberta do poder de Satanás, providencia roupas para aquele que outrora estava nu, além de lhe tirar as algemas, deu-lhe as roupas que lhe faltavam. Jesus tira nossas roupas de imundícia, tira nossa nudez e nos veste, nos reveste, nos salva, nos compra, faz de nós uma nova criatura. Tira do nosso próprio, da nossa vergonha e faz de nós novos homens e novas mulheres para a glória do seu nome e para o louvor da sua glória. Então Cristo faz isso, Ele nos veste, Ele tira nossas vestes de imundícia, ou nos tira da nossa vergonha, da nossa nudez,
e nos veste com vestes limpas, brancas, e derrama o óleo sobre a nossa cabeça. Por isso que o proverbista diz: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Bendito seja o santo nome do Senhor. Ele estava em perfeito juízo, é o terceiro subtópico desse tópico, que diz assim: aqueles que estão em perfeito juízo amam a obra missionária e trabalham para que todos os demais homens ouçam a boa nova de salvação. E aí Provérbios 11:30, quem ganha a alma sábio é. O comentarista aqui vai nos trazer a ideia de que quem está em perfeito juízo sabe que deve fazer a obra do Senhor. E o encontro com Cristo nos dá este perfeito juízo porque Cristo nos restaura. Então quem já foi por Cristo restaurado tem essa consciência que é necessário fazer a obra do Senhor Jesus. Temos que fazer. Fomos chamados para isso. Há de Deus uma ordenança sobre as nossas vidas. Então façamos, pois, a obra do Senhor nosso Deus. Lembre-se que Satanás fará de tudo para que você não seja um mantenedor da obra missionária. Ou ele tentará colocar em seu coração a ideia que já tem muitos que contribuem, e realmente pode ter milhares contribuindo. No entanto, esses milhares não é você. Então faça a sua parte, seja inteligente e invista na obra missionária, pois quem semeia missões certamente semeia no melhor campo. Faça votos, eu falo aos meus jovens, né, os jovens, digo, dos jovens que eu cuido, não é hoje, na congregação de Primavera 1, e eu sempre falo que não há um campo melhor para ser ofertado que missões. Faça um voto, faça um compromisso com Deus, honre a obra de Deus e seja honrado por Deus. É assim que eu creio e é assim que eu tenho vivido, tenho recebido bênçãos maravilhosas da parte de Deus. Assim como o demoniado Gadareno saiu falando toda a parte daquilo que Deus fez na sua vida, eu posso dizer também que Deus tem feito coisas grandes na minha vida, além de me salvar, que é algo que vai além de qualquer entendimento, a salvação de Deus para o homem. Deus tem me dado bênçãos maravilhosas, eu tenho vivido coisas extraordinárias. Por isso que prego a sua palavra, por isso que dou testemunho de Cristo, por isso que tento viver de acordo com os seus preceitos e a sua vontade. E dentro das minhas possibilidades, procuro fazer a sua obra, porque eu sei que sou chamado para isso. Minha esposa é chamada para isso, nós somos chamados por Deus para esse trabalho maravilhoso. E você também é um chamado, um escolhido de Deus para esta obra. Amém, queridos? Vamos lá? O alcance do testemunho do Gadareno. Oh, como seria maravilhoso se todos os cristãos seguissem o exemplo deste homem e fossem de cidade em cidade contando as grandezas daquilo que Deus lhe concedeu. Aquele homem, após ser liberto, né, a Bíblia diz que havia nele uma legião de demônios. O próprio demônio diz que é legião porque eram muitos. Jesus expulsa aqueles demônios para uma manada de porcos. E aquele homem agora liberto, vestido, sentado aos pés de Jesus, pede para ser seguidor de Cristo, para estar junto com Cristo. Diz assim: não, você será aqui um ganhador de almas aqui neste lugar. Você vai voltar para sua casa, para os seus, para suas famílias, e por onde você passar, você vai dizer daquilo que Jesus fez na sua vida. E aquele homem de imediato vai de cidade em cidade, pregando em toda Decápolis, todas aquelas 10 cidades, fazendo conhecido o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Sejamos também testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Pense aí, não tem algo que você pode contar para alguém daquilo que Deus fez na sua vida? De uma cura que Deus te deu, de uma libertação que Deus fez na tua vida, um livramento que o Senhor te concedeu, de quem você era e quem você é hoje, daquilo que Deus fez em ti, ou da vez como Deus te usou, ou da vez como Deus te protegeu, como Deus te guardou. Eu sei que você tem algo para contar às pessoas que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Porque Deus de fato e de verdade tem cuidado de nós. Amém? Atentamos para a vida desse bendito missionário, um homem que cumpriu a ordem de Jesus e tornou-se um grande missionário, levando a mensagem de salvação até a capital da Jordânia, a atual cidade de Omã. Certo? O Gadareno se tornou de fato um grande missionário. Vamos para a conclusão? O Gadareno entrou para a história bíblica como um dos maiores missionários de todos os tempos da igreja. A sua obediência irrestrita, aliada ao desejo de testemunhar acerca da grandeza de Cristo, mesmo sem andar fisicamente com Jesus, o levou a milhares de homens
e mulheres a mensagem bendita de Jesus de Nazaré. Através do seu testemunho, centenas de vidas foram tocadas de forma poderosa e o nome de Jesus foi glorificado. Sigamos o excelente exemplo deste abnegado missionário que desafiou 10 cidades e anunciou a boa mensagem do Evangelho. Bendito seja o santo nome do Senhor. Sejamos, pois, missionários da obra do Senhor. Que tenhamos como exemplo o gadareno, que foi outrora um grande prejuízo para a sociedade, mas agora se tornara um grande instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. Amém, queridos? Você é bênção de Deus, Deus tem lhe concedido vida e graça, tem lhe salvado e você é um missionário. Que cada lição desta revista possa impactar o teu coração, te trazendo mais fé, mais esperança, avivando dentro de você esse chamado missionário, e que você possa usar aquilo que Deus dispôs a você, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu celular, a internet, as redes sociais, que você possa usar para fazer a obra do Senhor. Ganhe amigos para Jesus, ganhe a sua família para Jesus, seus vizinhos para Jesus. Seja o instrumento do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Soberano Deus, bondoso e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, por esta palavra abençoada. Pai, te pedimos que o Senhor nos ensine a ser instrumentos melhores nas tuas mãos, Pai, ferramentas na mão do Senhor, preparado para toda a boa obra. Faz de nós, Pai, verdadeiros missionários, Pai. Se nós ainda não podemos ir, não estamos prontos para ir ao campo, mas que possamos, Pai, estar sempre orando pela obra e sempre contribuindo, Pai, com fidelidade, Pai, e com abundância, Senhor Deus, porque estamos investindo no Teu reino. Em nome de Jesus, abre nossa mente e nosso coração a cada dia, Senhor, para ser fiel a Ti e para, Pai, investir no Teu reino. Deus, e ajuntar assim tesouro no céu, conforme diz a Tua palavra. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada um que está ouvindo, que ouviu, Pai, nesta manhã, esta palavra. Que a Tua bênção esteja sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada um. É o que eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré e te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição. Fique com Deus, em nome de Jesus. Ótima semana.